né? E aí nós vamos falar da estrutura física dessa unidade, tá certo? Nós vimos assim tudo bem rápido do que era necessário, do que tinha de necessário dentro da unidade para fomentar a unidade. Agora nós vamos ver tudo bem separado do que essa unidade precisa, tá certo? Primeiro, a localização dessa unidade, né, ela pode ser tanto dentro do hospital ou quanto fora do hospital, mas fora da assim do dentro, né? O hospital é aqui, a unidade aqui, né? Ela pode ser aqui, pode. Ela pode ser aqui, pode ser ao redor, pode ser também. Porém, ela deve ser em uma área geográfica distinta dentro do hospital, quando possível com acesso controlado, sem trânsito para outros departamentos. Ou seja, essa. Lembra que eu disse, é a unidade fechada. Quando tem um profissional que trabalha na unidade de terapia intensiva, ele trabalha na unidade de terapia intensiva, então não tem necessidade de outras pessoas entrarem dentro dessas unidades. Se a pessoa não sabe o que vai fazer lá dentro, a pessoa não vai entrar lá dentro, tá certo? Não tem nenhuma necessidade disso. Vai entrar profissionais que são capacitados para trabalhar. Não fica aquele vucu, não. Outra, são pacientes graves, são pacientes que não falam, não andam, não têm vontade, tem vontade própria, mas naquele momento ele está tão debilitado, né, que ele está tão inconsciente que ele é literalmente um paciente sem decisões próprias da sua vida. E aí, esse paciente ele vai ter que estar sob a responsabilidade da equipe. E se entrar outra pessoa, e nós sabemos que, lembre, pacientes graves, a família está muitas vezes querendo saber, a família muitas vezes não tem contato direto, casos do Covid, é claro, isso não tem contato direto, então entra profissional de outra unidade, pode entrar, tirar foto, ou fazer chamada de vídeo, e aí gravar aquele paciente para a família ver, e aí causar um desespero naquela família, porque o paciente de UTI não é um paciente o mais belo possível, tá certo? Ele causa uma complicação psicológica muito grande em quem vê, em quem convive. Se você é um ente querido, você vê um seu ente querido da forma de paciente de UTI, é bem difícil, é bem complicado. É um paciente que está entubado, é um paciente que está monitorizado, é um paciente que está com muitas vezes os olhos vedados, é um paciente literalmente muito debilitado em relação a forma física da pessoa de fato, tá certo? Então, esse espaço do hospital é para dificultar literalmente a entrada de terceiros, essa localização, colocar um controle específico aqui, que quando possível é acesso controlado, é sempre que possível mesmo, sempre é um acesso controlado, entrar só profissionais que fazem parte daquela equipe de fato, não é deixar aberto para qualquer pessoa entrar. Então tem que ter toda uma peculiaridade em relação a quem vai entrar nessa UTI para que não entre qualquer pessoa dentro dessa unidade. Tem que entrar pessoas que sejam capacitadas, que sejam responsáveis por seus atos. Quem passar a informação de um paciente que não deve, essa pessoa vai responder processos. Porque se você está... Qual é a sua função lá dentro da unidade? Não, trabalho lá na enfermaria A. Ah, o que você está fazendo na UTI? Não, porque o familiar veio me pedir. Você sabe que você não pode estar passando informações. Entendeu? Então, isso é literalmente crime. É irresponsável, é antiético, é desrespeitoso consigo, com os seus colegas de profissão, com a família daquele paciente que você não sabe se psicologicamente aquela família está adequada a receber daquela forma aquela informação. Tá certo? É bem pesado em relação a isso. Sua localização deve ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala, recuperação pós-anestésica, unidades intermediárias de terapia e serviços de laboratório e radiologia. Quando não se tem o radiologia e o laboratório dentro da unidade, nós temos que estar sempre colocando ela mais próxima. Não, o centro cirúrgico é aqui do lado ou em cima, ou embaixo é a UTI. Elevador, é sempre muito bom ter elevadores do centro cirúrgico, é um elevador exclusivo do centro cirúrgico para UTI, se são andares, né? Tem um hospital, o São Camilo,
que a UTI, se eu não me engano, é em cima do centro cirúrgico. Então é um elevadorzinho exclusivo, o enfermeiro sempre que vai fazer esse transporte, ele trava com a chave esse elevador e somente fica exclusivo deles dois. Né? Tem os elevadores que externos dessas unidades, mas que é necessário devido à locomoção daquele paciente. Muito paciente. Lembrem, pacientes do centro cirúrgico, eles não podem também estar desfilando dentro do hospital. Paciente da UTI, ele não pode estar desfilando dentro do hospital. E aí, quando esse paciente é cirúrgico, ele tem que sair do centro cirúrgico para uma vaga da UTI, ele tem que fazer esse caminho no máximo de circuito fechado possível. Então, ele sai do centro cirúrgico e já vai direto para a UTI. Ou, é plano. Não tem elevados, não tem altos, como nós chamamos, os primeiro, segundo, terceiro piso. E aí ela tem que ser o mais próximo possível ou ter um acesso desse centro cirúrgico para essa unidade de terapia intensiva para facilitar esse percurso desse paciente. É isso, né? O número de leitos, né, a quantidade de leitos que vai ter no UTI, ela tem que ser necessário para fornecer uma cobertura segura e adequada para pacientes gravemente doentes no hospital. Dependem da população do hospital, quantidade de cirurgias, grau do compromisso de cuidados intensivos pela administração do hospital, pelos médicos, enfermeiros e dos recursos institucionais. Tá certo? Então, o número de leitos ele vai depender. Vamos supor, vai depender da gravidade que é o hospital, do nível que é o hospital. Vamos lá, vamos supor, Horizonte, cidade da região metropolitana, tem 65, 70 mil habitantes. Tem um hospital e uma UPA. Fortaleza, cidade com 2 milhões? Não sei, vamos supor aqui 2 milhões de habitantes. E temos N hospitais espalhados dentro da cidade. Exemplo, IJF. IJF atende o paciente Fortaleza. O hospital IJF, né, o Frotão, ele é um hospital municipal, porém atende pessoas, cidadãos, pacientes, clientes de toda a região do Ceará. Minto, de toda a região Nordeste, né? O maior centro de trauma Norte e Nordeste. E aí ele recebe gente de todo o Norte e Nordeste, recebe gente de todo o Ceará. Como é que esse hospital vai ter leito suficiente para todos esses pacientes? E se nós temos N pacientes que são de trauma, esses pacientes têm que passar por cirúrgico. E são cirúrgicos de médio e grande porte. Sendo cirúrgicos de médio e grande porte, eles necessitam de UTI. Vamos supor, quem que vai precisar de mais UTI? Horizonte, uma cidade com 70 mil habitantes, que tem um hospital que nem emergência tem, porque conta com a UPA, ou o Fortaleza, que tem o IJF, maior centro de traumatortopedia do Norte e Nordeste, que atende o Ceará inteiro com outras... atende o Ceará inteiro e ainda outros estados do Norte e Nordeste. Qual desses vai ter que ter mais unidade de terapia intensiva? É só você pensar nisso. E aí depende muito da grandiosidade desse hospital, da população que é esse hospital. A Horizonte poderia precisar de um UTI? Poderia, porque nós temos maternidade, poderia, porque nós temos risco né, a cidade da região metropolitana tem N mil motos, tem 200 mil motos. 200 mil motos é demais. Mas nós temos N número de motos, uma quantidade de motos excessiva, que acidentes, colisões, sempre rotineiramente. Poderia ter unidade? Poderia, mas será que seria um perfil ideal para você manter? Lembrando que a unidade de UTI, ela custa muito caro, né? É uma unidade que ela tem que estar... ela gasta só com energia, gente, ela gastou um rio só com energia por manter sempre... todos os aparelhos ligados, iluminação ligada, adequação de pessoal. Quem trabalha em unidade de terapia intensiva, ela sempre vai receber uma gratificação maior, porque é um trabalho mais árduo do que os outros, não desmerecendo as outras áreas, não desmerecendo o centro cirúrgico, não desmerecendo a enfermaria, a emergência, mas lá é um trabalho bem mais árduo do que nessas outras unidades. Então, requer também uma condição financeira. Então, o número de leito vai depender
das necessidades de fornecer uma cobertura segura e adequada para pacientes gravemente no hospital. Depende da população do hospital, a quantidade de cirurgias, grau de compromisso de cuidados intensivos pela administração do hospital, pelos médicos e enfermeiros dos recursos institucionais. O método empírico frequentemente relatado é que um hospital geral deveria destinar 10% da capacidade de leitos para a UTI. Se o hospital tem 100 leitos, 100 leitos de enfermaria, 10 leitos têm que ser destinados à UTI. Se o hospital tem 1.000 vagas, não temos hospital com 1.000 vagas, mas se o hospital tiver 1.000 vagas de enfermaria, 20 vagas têm que ser de UTI. Tá certo? Não é um método científico, não é um método, não. É um métodozinho que hoje é muito utilizado quando vão aumentar a quantidade de UTIs. Graças a Deus que aumentou muito a UTI. Eu acho que esse método aqui ele vai ter uma underfasagenzinha aqui no estado do Ceará, no Brasil como todo, no mundo como todo, porque a pandemia ela nos trouxe muitas unidades de terapia intensiva e isso nos deixa muito feliz, porque a unidade de terapia intensiva ela traz, como foi dito lá no início, sistema avançado de vida. Nós vamos estar conseguindo dar assistência mais adequada àquele paciente. Quanto mais assistência nós temos àquele paciente, melhora para aquele paciente. Uma unidade de UTI, uma unidade de terapia intensiva, deve existir com um mínimo de 5 leitos em hospitais com capacidades para 100 ou mais leitos. Então, para existir uma UTI, ela tem que ter no mínimo 5 leitos. Não, vou criar aqui um UTI com leito. Vou botar aqui uma caminha. Vou botar aqui um respiradorzinho. Vou colocar aqui tá vendo como eu sinto falta de vocês? Porque na hora que eu vou falando aqui, que eu vou esquecendo das coisas, vocês vão me dizendo. Pelo amor de Deus. Aspirador. Vou botar aqui um aspiradorzinho, vou montar o aspirador e vou criar uma unidade de UTI. Não, para nós termos uma unidade de UTI, nós necessitamos de pelo menos 5 leitos para fomentar. Aí sim se utiliza. A cada 100 nós temos que ter uma unidade de UTI. Pode ser, lembra daquele cálculozinho que foi feito lá no outro slide? Que a cada 100, ao menos 10% dessa unidade tem que ser de UTI para essas unidades. Tá certo? A instalação com menos de 5 leitos torna-se impraticável e extremamente onerosa, com rendimento insatisfatório em termos de atendimento. Estabelecimentos especializados em cardiologia e emergência devem fazer cálculo específico. Por que o IJF? Por que o Hospital do Coração de Messejana, o Hospital do Coração de Messejana, eles são referências, são pacientes literalmente que são poucos, até mais graves do que os outros, e aí eles têm cálculo diferenciado em relação a esses pacientes, tá certo? Para que ele tenha uma assistência melhor e de maior qualidade. Então ele tem um cálculo específicozinho. Eu me lembro que é um pouco mais de TI, eu acho que são 26% de leitos gerais são destinados à UTI, porque são pacientes que necessitam, sempre paciente cardíaco, ele vai para a UTI. Então até mais do que 26%, 28%. Eu não recordo bem, mas é uma quantidade bem maior de leitos de UTI, tá certo? E aí nós temos a forma da unidade, tá certo? A disposição do leito de UTI pode ser uma área comum, tipo vigilância, quarto fechado ou mistos, aquele que eu falei para vocês, Se é um quarto fechado, vigilância é aquele que a gente deixa tudo aberto, que é aquele que nós fizemos do Covid. Do Covid não tinha fechadinho, não tinha nem biombo. Tinha alguns hospitais que tinham biombos, O HGF, ele era com biombozinho, separando leito por leito. Lá no PV não, lá no PV era tudo mesmo aberto para que a gente pudesse ter visão, entrar na UTI, já ver todos os monitores, Eu lembro que eu entrava pela portazinha da UTI, eu só virava eu via monitor, olhava para frente e via monitor. Então tudo ao meu redor era monitor para que a gente pudesse dar assistência
mais adequada àquele paciente. Essa unidade de vigilância, ela lembra muito a sala de recuperação pós-anestésica lá do centro cirúrgico. Na sala de recuperação pós-anestésica é tudo também aberto, porque o nosso posto de enfermagem fica bem na entrada ou no meio, né, um satélitezinho ali. A gente consegue só dar uma volta e ver todos os pacientes, o grau de melhora deles, tá certo? Quartos fechados, nós vemos isso muito em hospitais particulares, tá certo? Que são quartozinhos fechados, sem sua porta, tem o sanitário daquele paciente, o banheiro daquele paciente, então tudo bem equipadozinho, ou também uns mistos, né? Nós podemos ter metade da unidade, que é esse quarto fechado, são pacientes bem mais críticos, ou pacientes que têm que ficar em isolamento, e aí podemos ter esses quartinhos fechados no meio dessa unidade, tá certo? Área comum proporciona observação contínua do paciente, é indicada a separação dos leitos por divisórias laváveis que proporcionam uma relativa privacidade ao paciente, aqueles os biombozinhos que eu falei para vocês. Tem que ser um material lavável, e aí ele é um plástico bem grosso, que aí você pode conseguir lavar, os meus serviços gerais lavam, ele faz uma asepsia bem bacana, tá certo? E ele ainda dá uma privacidade a esse paciente que está lá dentro dessa unidade. As unidades com leito dispostas em quartos fechados devem ser dotados de vidro para facilitar a observação dos pacientes. Eu acho que vocês, indico, assistiram Grey's Anatomy, que Grey's Anatomy nós tínhamos um parede assim de 2 metros de vidro lá nas unidades de internação. Todas as unidades de internação eram muito parecidas. E lá tinha os UTIzinhos também que tinham as painéis de vidro. Então, as unidades de terapia intensiva que tem esses que são fechados, que são quartos reclusos, e aí eles têm que ter alguma forma da gente ficar olhando, né, para eles eles têm privacidade, mas também não é tanto assim não, porque a gente precisa ficar olhando sempre para eles, né, para facilitar literalmente essa observação do paciente. Nesta forma de unidade é necessária uma central de monitorização do posto de enfermagem com transmissão de ondas eletrocardiográficas e frequência cardíaca. E além do mais, né, meninos, a unidade aberta, né, a de vigilância, a gente consegue só, lembra que eu disse, eu entrava na unidade, virava via monitor, olhava para frente, virava para todo canto eu via monitor. Nessa unidade aqui, vai se gastar um pouco mais de recursos, porque eu necessito verificar esse paciente. Não tô olhando aqui no vidro, mas depende da altura desse vidro. Eu vou ter que levantar, olhar e tal, e se der reflexo, se eu olhar errado, aí vai ter que demandar um sistemazinho, que esse sistema vai ter N monitores, vai ter um monitor com N monitores. Imagina esse monitor aqui com N monitorezinhos, né, N quadradinhos, dizendo a frequência cardíaca e a frequência eletrocardiográfica do coração desse paciente, como é que ele vai estar. E aí vai demandar também esse recurso, isso é dinheiro, tá certo? Isso é dinheiro. Por isso que eu disse, nós vemos mais essas unidades de terapia fechada lá nos hospitais particulares. Nos públicos é bem um pouquinho mais difícil de se ver. Sempre prefere-se a vigilância que seja com os biombozinhos, tá? Unidades com quarto fechado proporcionam maior privacidade aos pacientes. Claro, né? Um quartinho fechado é seu, você está numa casinha. Redução do nível de ruído e possibilidade de isolamento dos pacientes infectados e imunossuprimidos. É bem verdade que a redução do nível de ruídos é maravilhoso. O paciente muitas vezes lembrem, é pipi toda hora. Por mais que o paciente ele esteja desacordado, mas quando ele vai acordar, causa um grau de estresse alto, aquele barulho, aquela muita informação, tudo aquilo causa muito barulho, tá certo? Possibilitar a isolação desse paciente, isolamento desse paciente de forma mais rápida, fazendo com que, se ele pegar uma infecção de fácil propagação, de fácil contaminação para os outros, ele vai transmitir para todo mundo. E aí ele já está isoladinho, ele não vai conseguir transmitir para todo mundo. E quem entrar nesse quarto leito, nesse leito,
ele vai ter vai ter maior dificuldade de contaminação, porque quem entrar vai estar preparado para aquele nível de contaminação. A unidade mista combina os dois tipos de formato e tem sido adotado com bons resultados. Eu não gosto tanto não, acho que fica meio segregatório, né? Cria-se unidade mista, não cria-se unidade mista, cria-se unidade fechada e cria-se unidade de vigilância. A mista eu acho que ela fica muito segregatória. É bom se o paciente tem aquele mesmo grau de gravidade, mas ele pegou uma outro tipo de infecção e para que ele não passe, não tenha unidade, coloque ele lá dentro. É bom nesse ponto de vista. Mas que vai ter hospitais que vai ter essas duas, vai ter unidade que vai ter essas duas, tá certo? Essa unidade de terapia intensiva de isolamento. Sala de isolamento é recomendável e a cada instituição de saúde deve considerar a necessidade de salas de isolamento, compreensão positiva e negativa nessas salas. A equipe de psicologia ela vai trabalhar muito com esses pacientes que vão para o isolamento, porque muitas vezes esse paciente está em melhora, e aí ele adquire uma nova infecção contagiosa, ele tem que sair para o isolamento, esse paciente ele vai se sentir deprimido, esse paciente ele vai se sentir pior do que os outros que estão lá na UTI. Então tem que ser bem visto essa instalação dessas salas de isolamento, como vai ser tratado esse paciente, tanto na antibioticoterapia dele, muitas vezes é antibioticoterapia, como vai ser tratado o psicológico daquele paciente, como esse paciente vai se sentir, como vai ser a compreensão, a recepção dele nessa sala de isolamento. Lembre que esse paciente já está internado numa unidade grave, então ele já é dificultado para ele muitas coisas. E aí ele vai agora ficar mais sozinho do que antes, tá certo? Tem que ser também visto essas salas de isolamento de uma forma mais humana, né? Como é que esse paciente vai se sentir mais próximo das pessoas. Esta necessidade vai depender principalmente da população do paciente e dos requisitos do Departamento de Saúde Pública, tá certo? Área de internação dos pacientes. Os pacientes devem ficar localizados de modo que a visualização direta ou indireta seja possível durante todo o tempo, permitindo a monitorização do estado dos pacientes sob circunstâncias de rotina e de emergência. Esse paciente ele tem que ser visível todo o momento. O paciente ele tem que ser visível todo o momento. Lembra da historinha que na salinha fechada, esse paciente ele vai poder estar... ele vai estar sendo monitorizado à distância, porque nós vamos estar na nossa telinha todos, mas ele está sendo visto. De uma forma ou de outra, ele vai estar sendo visto. Ou ele tem que ser visto a olho no mesmo. Eu sou daquelas pessoas que gostam de chegar no paciente, de ver como o paciente está e fazer a avaliação a leito, tá certo? Cheguei, olhei, avaliei, vi como estava o nível de consciência daquele paciente, vi todos os parâmetros, verifiquei se os monitores estavam corretamente montados. Então eu gosto mais desse contato com esse paciente, tá? O projeto preferencial é aquele que permite uma linha de visão direta.